4 minutinhos. Eu recebo aqui no estúdio para a gente continuar o nosso assunto agora sobre constelação familiar. Rosângela Bonfifusco, que é um sobrenome muito chique. Bom, é bonito, né? Bonita, é o quê? Descendente de italiano. Esse é o herdeiro do meu primeiro casamento. Rosângela é mediadora de conflitos, psicóloga, professora, constelação familiar. A gente está tentando traduzir um pouco o que significa essa prática, né, para as pessoas hoje. A gente comentou que está sendo usada já na justiça também. Queria que você explicasse um pouquinho mais para a gente. Mariana, bom, primeiro boa tarde a todos, né, que estão aqui nos assistindo. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, né? A constelação familiar é uma prática antiga, ela foi criada com esse nome de constelação pelo Bert Hellinger, mas ela é um conjunto de técnicas, de pressupostos teóricos que antecedem muito ao tempo, né, que a gente está aplicando. Então, eu, como estudante, comecei a estudar teoria sistêmica lá na década de 90, no início da década de 90, e isso já era assim, divulgado no mundo inteiro. O pressuposto básico é a compreensão sistêmica. O que significa isso? Compreender a vida no nível de complexidade, tá? Dentro de um contexto e não separadamente. Não é assim, a Mariana pretende fazer algo para a vida dela e aquilo é importante para ela, independentemente do que aquilo cause para todo o contexto. Não. Aquilo que a Mariana faz na vida dela tem efeitos 3, 4 gerações depois. Então, a decisão que a Mariana toma hoje vai repercutir nos filhos e nos netos. Então, por exemplo, uma família, ela não prospera e ela não enriquece numa geração. São várias gerações. Então, muitas pessoas trabalhando, muitas pessoas se dedicando. Então, sempre a geração da frente tem que enfrentar aqueles desafios da sua própria geração. E um indivíduo vai levando para gerações posteriores esse comportamento em forma de quê? Uma energia, um comportamento que vai passando? É um padrão de comportamento. Então, Mariana, ela tem uma família, essa família tem um propósito, essa família começou algo lá 3, 4, 5 gerações para trás, e a Mariana é só mais uma dessas pessoas aqui para cumprir esse propósito. Então, quando a Mariana entende o que aconteceu lá, ela entende o que ela está fazendo aqui. Existem sentimentos, né, que nos ligam àqueles que vieram antes, que vão ligar aqueles que estão vindo a nós. Então, o que acontece? Eu olho o meu pai e vejo o sofrimento que ele teve, aí eu fico leal àqueles sentimentos dele. Eu olho para minha mãe, sou leal ao sentimento que algo que aconteceu com ela no passado, e no lugar de fazer a minha parte aqui e avançar, eu fico tentando cuidar dela. Aí eu fico repetindo aquilo. E naturalmente, por exemplo, uma mãe que perdeu a mãe, ela tem uma falta importante. Então o filho chega e ele pode querer ocupar esse lugar e querer oferecer para essa mãe aquilo que ela não teve. Então, assim as gerações vão acontecendo, e quando você, vamos supor, Mariana hoje, ela toma consciência do que aconteceu lá, do que é o comportamento da família dela, qual que é o sentido da Mariana na família dela. Mariana é a primeira filha, a segunda, a terceira, ela vem antes ou depois de alguma perda importante, né? Um trauma que a família viveu. Mariana viu logo depois, quem é a Mariana? Aí ela percebendo isso, ela pode desmembrar, né, a vida dela de um jeito mais leve, compreendendo que ela não vai levar ninguém, mas ela precisa fazer algo que só ela pode fazer. Então, numa família, quando uma pessoa consegue perceber isso e avançar, as outras vão naturalmente. Ela, assim, quando ela percebe o lugar dela, quando ela ocupa o lugar dela, tudo aquilo que vinha se ajustando a ela naquele contexto, modifica. Olha que perfeito isso. Porque o que a gente vê aí de inversão de papéis em famílias, né? Descobrir o próprio lugar no mundo, descobrir o seu propósito no mundo, saber quem você é, ter a coragem de deixar aqueles que precisam ficar. Olha, vou falar para vocês, nenhum de nós vai conseguir seguir levando os pais, os irmãos e todos os outros, porque cada um vai dar conta de fazer uma coisa na vida. Então, quando eu percebo isso, eu sei que se eu fizer a minha parte, se eu conseguir avançar, toda a próxima geração que vai vir a partir de mim, que também é dele, vai avançar.
Olha que interessante. Então, assim, cada um fazendo o seu lugar, a sua parte, às vezes, a gente faz coisas muito difíceis quando você tem que dizer não, né, seguir, deixar quem você ama, deixar aquela história para trás, tendo a consciência de que aquilo é algo que você deve a essas pessoas. Que você precisa fazer por elas também. Por elas, porque se eu sobrevivo, se a partir de mim sobrevive 3, 4 gerações, todos nós vamos sobreviver. Né? Tudo que vem vai sobreviver. Então eu costumo dizer assim, é preciso que as pessoas precisam se curar nesse momento agora, cada um na sua própria vida, tomar essa responsabilidade de olhar para si, a responsabilidade que ele tem com a próxima geração e perdoar tudo que aconteceu lá. Perdoar significa, meu pai não me deu muito carinho, meu pai foi embora e deixou minha mãe comigo. Tudo que aconteceu lá teve um sentido naquele tempo, teve um sentido para aquelas pessoas e elas agiram como conseguiram. Então, olhe para você agora e olha, o que vai acontecer com a decisão que eu tomar agora? Né? E isso a gente vai encontrar temas complexos demais que a gente não vai falar aqui, mas quando alguém decide pela vida de alguém, nossa, eu trabalho também na área da saúde, eu vejo que é muito difícil quando você tem que tomar uma decisão por alguém que não pode tomar a decisão por si mesmo. Alguém está lá, inconsciente, alguém precisa assinar por ele, o que vai acontecer com ele? Os profissionais da saúde enfrentam dificuldades quando dão notícias ruins. Né? E no judiciário, né, que eu venho aqui falar sobre o judiciário é também um sistema complexo. Do jeito que a família é complexa, o judiciário é complexo, o sistema de saúde é complexo. E aí a constelação lá tem ajudado muito a resolver esses conflitos, né? E às vezes uma coisa boba, né, que aparentemente boba, né, não precisa avançar, resolve ali. Isso. Inclusive para os operadores do direito, né, os advogados, juízes, que eles se veem emaranhados num conflito de família, né? Questões simples, por exemplo, uma separação, parece simples, né, mas uma separação, para que o processo legal aconteça, para que a separação for, o casal precisa se separar. Aí a gente vê lá no judiciário o que acontece. Eles chegam lá brigando quando eles brigam em casa. Entendeu? Com a mesma discussão, com a mesma fala, mas eles aprenderam que eles têm que falar, não, é tudo por conta da nossa filha, por conta dos nossos filhos. Mas eles estão falando de coisas que é do casal. Olha, você deixou de fazer isso para mim, olha, eu só quero que você me reconheça. Olha, eu só quero saber se fez sentido que nós vivemos juntos. Aí quando isso não se resolve de uma forma simples assim, resolve no judiciário, com advogados, com juízes, com dinheiro. E aí a dívida passa a ser dinheiro, não mais sentimento. Vira um problema. Vira um outro conflito. Rosângela, você faz constelação também? Faço. Vamos deixar o seu contato, então, para o pessoal entrar. O meu é @Instituto Montefusco, né? Vocês podem olhar lá, abrir nossa página, dar uma olhadinha. Eu, durante essa pandemia, fiquei um pouquinho mais reclusa, tive, assim, essas percepções sobre o que está acontecendo, né? E a gente está voltando agora, gente, com lugares contatos. Muito obrigada. Muito obrigada. Que aula, gente. Eu ficaria a tarde toda aqui. Que delícia ouvir você. Um prazer enorme te conhecer. Eu gostei demais também. Agradeço o convite, agradeço vocês que escutaram aqui, que assim, utilizaram o tempo da vida de vocês aqui. Muito obrigada. Muito obrigada. A gente aprendeu muito nesse período com você e vamos continuar outras vezes essa discussão. Obrigada, Rosângela. Obrigada. Que delícia de papo, hein, gente? Bacana.